paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e eu fiquei de falar com os irmãos um pouco sobre o meu testemunho. Por que eu tô dizendo para os irmãos que vai ser um pouco apenas, irmãos? Não dá para falar detalhadamente todo o meu testemunho aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande e aí vai demorar uma semana para a gente conseguir colocar para os irmãos assistirem. Então os irmãos compreendam, resumidamente, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 25 anos atualmente. Quando eu cheguei para Cristo eu tinha 20 anos de idade. Eu não sou de berço evangélico. Meus pais eram católicos e criaram, todas as suas filhas no catolicismo. Nós somos 4 mulheres. Meu pai e minha mãe tiveram 4 mulheres e aí eu sou a terceira. E então eu cresci dentro do catolicismo. Só que os irmãos sabem muito bem que na região assim rural, o catolicismo ele não é nem uma religião, é uma tradição. É algo que não é escolhido. Ninguém te pergunta, você quer ser católico? É algo que você herda de pai, de mãe, e assim vai, passando de geração em geração. E é tradicional de roça. Toda a roça tem aquelas tradições que envolvem os santos e tal, envolve a religião católica. E é algo mais que herdado do que escolhido, né? Eu cresci dentro do catolicismo, dentro da igreja católica eu fui coroinha, eu fiz catequese, eu fiz crisma, eu fui cantora, eu participava de missa, de novena, de terço, todas essas coisas, irmãos. Aos 13 anos de idade, eu passei por um momento assim de muita crise, assim. Mas é crise de paixonite, os irmãos conhecem muito bem, certo? Todo jovem, todo adolescente ali aos seus 13 anos pra frente aí é a idade de sofrer nessas paixonites e tal. E eu também sofri paixonite e fiquei muito mal com isso tudo. Eu não soube lidar com esse misto de emoções dentro de mim. E isso me levou a ser uma pessoa muito fechada, uma pessoa fria emocionalmente, uma pessoa de coração muito endurecido, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. E apesar de ter bons amigos, poucos amigos, mas bons para a glória de Deus, só que eu não era muito de me expressar, de falar o que eu sentia. E nesse meio tempo eu era estudante, estudava muito, li muito na minha vida toda. Mesmo sendo de roça, cresci em zona rural, trabalhei minha vida inteira em fazenda. Desde a minha infância eu trabalhei em fazenda, fazer de tudo, tirar leite, andar a cavalo, dirigir trator, capinar, roçar, plantar, colher, tudo, irmãos. Sempre lidei com essa zona rural, uma área que sempre amei. E nesse meio tempo que eu fui me tornando uma pessoa muito ruim, agressiva, estourada, insensível, fria, pelo outro lado. Então no meu coração passava uma tempestade, ainda que o rosto não demonstrasse o que eu estava sentindo. Um dia um amigo meu, no meu trabalho, na fazenda, falou pra mim assim, Poliana, para e pensa no que você está se tornando. Essa frase foi cabal pra mim. Quando ele disse aquilo, eu fiquei o dia inteiro remoendo aquela questão assim, o que eu estou me tornando? Que eu vi que as minhas ações não estavam de acordo com aquilo que eu queria para minha vida. E aí, nesse dia eu peguei o meu cavalo, montei nele, subi o campo e fui meditar. Eu sempre gostei de estar em lugares altos assim, olhando a paisagem. E lá de cima, lá eu extravasei as minhas emoções, chorei, gritei. Comecei a perguntar a Deus, por que eu existo? Por que eu nasci? Por que tanto sofrimento? Por que tanta humilhação? Por que ainda que eu me esforce, tudo dá errado? Por que só comigo? Por que todo mundo me aponta? Por que todo mundo me julga? Aí veio um misto de questionamentos na minha cabeça, eu comecei a colocar ali para Deus. Aí, nesse momento, eu pensei em suicídio, irmãos, porque lá de cima eu vi uma represa lá embaixo. Eu falei assim, olha, se for para viver assim, então é mais fácil deixar de viver. Até porque ninguém vai notar, a minha falta. Sou peso morto, é o que eu imaginava, entendeu, irmãos? Então eu sei lidar com pessoas que se sentem assim, porque um dia eu também
já me senti. Então a gente imagina tudo isso e tudo isso passa na cabeça da gente. E Deus, como Ele é longânimo, né? Ainda que eu estivesse naquele momento ali de muita ira, Deus me esperou que eu me acalmasse. E Deus falou claramente pra mim assim, você tem uma Bíblia. Na hora, assim, pude até ver a minha Bíblia aberta no Salmo 91, lá no meu quarto. E aí Deus falou assim, leia a sua Bíblia. Ela vai responder as suas perguntas e vai transformar quem você é. Aí eu dei risada, falei assim, gente, até parece, o negócio foi escrito há 2000 anos atrás, vai responder minhas perguntas, vai mudar quem eu sou. Eu comecei a dar risada, comecei a blasfemar contra Deus, mas aí eu pensei comigo mesma, eu falei assim, cara, eu já li muitos livros, muito, e o mais famoso dentre eles é a Bíblia. Eu falei assim, por que não, né? Ainda que na roça tinha todos aqueles ditos lá de não, você não pode ler a Bíblia, você vai ficar louco, você não pode ler a Bíblia, você vai sumir, um monte de loucura que o povo falava. Ainda que o povo tivesse todas essas, né, esses mitos aí, eu li, comecei a ler a Bíblia. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte então, a Bíblia ela não é um livro comum como outro qualquer. Todo mundo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um capítulo por dia. Dentro dessa leitura de um capítulo por dia, eu comecei no Novo Testamento e depois eu fui para o Antigo. É claro, irmãos, se você lê sua Bíblia e você não entende, não fica desesperado. Eu não entendia tudo, ainda que eu fosse uma pessoa muito estudiosa, tivesse um excelente vocabulário, muito conhecimento, você não compreende tudo logo de cara, algumas coisas só. E aquilo que o Espírito Santo vai revelando ao seu coração. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. O que isso significa? Todas as vezes que você ler o mesmo texto, o Espírito Santo vai te mostrar algo diferente ali. Isso é incrível, irmãos. A Bíblia é o único livro que nos proporciona isso. Então, eu comecei essa leitura ela durou 4 anos e meio, né, irmãos? De leitura aí de toda a Bíblia. E realmente, ao longo da leitura, a palavra de Deus começou a me confrontar. Porque todas as vezes que eu li ali que Jesus Cristo ele era manso e humilde de coração, e eu via que no meu coração só tinha turbulência, violência, guerra, ódio, raiva. Meu coração só tinha coisas ruins, assim, uma pessoa pronta a explodir a qualquer momento. E aquela palavra me confrontava, eu falava assim, poxa, eu não sou semelhante ao Senhor Jesus, como diz a palavra que a gente tem que ser, preciso melhorar. E eu me esforçava para ir melhorando, cada vez mais e mais. E ao mesmo tempo, meus irmãos, eu fui me afastando do catolicismo. Por quê? Porque começaram a me surgir questões. Quando, irmãos, eu comecei a ler o livro de Isaías, que fala que nós fazemos a nossa imagem da madeira, do pau, do gesso, do barro, e nós colocamos elas sobre os ombros, né, que é a procissão. Nossa, eu amava a procissão, colocar o santo nas costas e carregando. E Isaías vem falando, descrevendo desse jeito, falando assim, coloca os seus santos nas costas e os carregam porque eles não podem andar. Aí Isaías diz assim, e com prego nós os fixamos no canto da parede. Quem mora em roça, é de roça, sabe disso. Fixa o santo no canto da parede, porque ele dali não pode cair. Porque se cair, quebra. Então ele vai falando ali, aqueles que têm olhos não veem, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem perna, mas não anda. E se cair, fica onde caiu. Aí, irmãos, eu fui me confrontando aquilo. E quando eu li também ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Não vemos. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. A minha fé não deve estar naquilo que eu vejo. A minha fé deve estar em Deus. E Deus, ninguém sabe como Deus é. E Deus não permitiu que ele fosse visto por olho humano para que não fosse criada uma imagem dele para ser adorada. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda adoração deve ser dada unicamente a Deus. Isso está em Êxodo capítulo 20. Aí vem ali também em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, ele diz a mesma coisa, somente ao Senhor teu Deus
adorarás ou prestarás culto. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós não temos uma foto da pessoa do Senhor Jesus Cristo carnal. Esse que a gente vê em quadros e na cruz não é o Senhor Jesus Cristo. A imagem dele não ficou. Por quê? Porque a imagem dele não deve ser mais adorada do que ele em si. E assim como todo mundo que foi criado dentro do catolicismo, eu também tinha, né, a minha fé nas coisas. Eu carregava a medalha da Aparecida, eu carregava anéis, pulseira, eu tinha muitas imagens assim. E eu botava a minha fé nelas. Botava a minha fé nessas coisas, como se essas coisas pudessem me proteger, ou pudessem intermediar diante de mim e Deus. Só que a palavra em 1 Timóteo capítulo 2 diz o quê? Que só existe um mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo. Não existe outro. Porque não há outro que a gente vê que morreu por nossos pecados e ressuscitou, e que hoje possa estar intermediando entre Deus e os homens, que hoje pode ouvir as nossas orações. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo, ele não está morto. Mas vamos continuar, irmãos. E aí começou a me surgir perguntas, e eu sempre fui curiosa, eu queria perguntar para os padres. Só que aí quando eu comecei a questionar e eu queria perguntar para os padres, o povo falou assim: que isso, menina? Você vai questionar padre? Eu falei assim: mas então ele tem toda a razão, prega o que ele quer, porque eu ia na missa e eu ouvia muito atentamente. E tudo que ele pregava ali, tinha coisas que não estavam na palavra. Eu falei assim: mas isso não está escrito não, isso daí é invenção dele. Aí quando eu queria questionar, não, você vai questionar? Eu falei assim: então ele está certo e eu estou errada. Eu falei assim: lê sua Bíblia. Então, isso não foi ninguém, irmão, não foi nenhum evangélico, eu não fui evangelizada, não ganhei folhetinho, não foi ninguém que fez lavagem cerebral em mim. Isso foi eu mesma observando a palavra. Eu falei assim: isso não está de acordo com a palavra, e a palavra é a palavra de Deus. Eu falei assim: tem alguma coisa errada. E nesse meio tempo eu fui me afastando do catolicismo e me achegando a Deus através da sua palavra. Então, através da palavra eu conheci melhor Deus. E fui tirando também da minha vida tudo aquilo que não pertencia a Deus, tudo aquilo que fazia parte de idolatria. E fui colocando a minha fé mais em Deus. Eu fui aprendendo o que é o significado de orar. Porque orar não é você ficar repetindo palavras de outras pessoas, que não tem nem sequer sentido para você. Orar é falar diretamente com Deus, crendo que o nosso Deus nos ouve e Ele vai nos responder. Então eu comecei a colocar minha fé mais em Deus e orar a Deus. E também passei a ser respondida por Deus. Eu falei assim: cara, isso é diferente. Então nesse meio tempo eu fui me afastando do catolicismo e me chegando mais a Deus através da sua palavra. Me mudei de lugar, saí de onde eu morava antes e eu morava lá em Lorena e vim morar aqui para Guaratinguetá. Aqui em Guaratinguetá passei por mais momentos de prova, né? E aí eu questionei a Deus novamente. Falei assim: Senhor, eu vou abrir mão de tanta coisa. Eu já tô com a minha atenção e a minha fé voltada ao Senhor. É eu, o Senhor e a palavra. O que está acontecendo? Por que ainda tá dando tudo errado, né? Vamos dizer assim. Aí Deus me respondeu: Poliana, até hoje você só fez as suas vontades, mas o dia que você abrir mão da sua vontade para fazer a minha, aí você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aí eu falei assim: nossa, eu falei para Deus, eu falei: Senhor, o Senhor tá de brincadeira, que eu tô ralando aqui, porque eu quero, porque eu tô fazendo as minhas próprias escolhas. Não seja por isso, falei para Deus, eu abro mão das minhas escolhas hoje, eu renuncio hoje tudo que eu tava vivendo, para mim viver as tuas escolhas, a sua vontade, Senhor. E aí no dia 29 de setembro de 2016, eu vim morar hoje, onde hoje eu resido, né? Minha casa própria aqui, que ainda nem estava acabada. Eu vim sem emprego, meu pai sem emprego, e crendo que Deus falou, Deus vai prover. Eu coloquei minha fé em Deus, verdadeiramente. E verdadeiramente Deus proveu. Deus proveu o emprego para meu pai, Deus proveu
mantimento pra gente, Deus nos ajudou a terminar a construção da nossa casa. Deus é fiel, irmãos, Deus é muito fiel, muito fiel. O problema é que a gente não paga pra ver, a gente não sabe confiar, a gente não sabe esperar, a gente não sabe colocar a nossa fé em Deus verdadeiramente. A gente acredita que a gente tem que fazer algo para que aquilo que Deus disse aconteça, só que não é verdade. O Criador do Universo precisaria da sua ajuda para fazer o que Ele prometeu na sua vida? Pare e pense. Então, meus irmãos, aí eu estava terminando de fazer um curso de inglês aqui em Guaratinguetá, porque eu prestei várias vezes concurso público para aeronáutica, eu não passei, não passava principalmente pela parte do inglês, eu não conseguia média em inglês, então fui fazer um curso de inglês e eu odiava inglês, mas saí de lá fluente em inglês, pra glória de Deus, Deus é bom. Quando eu estava terminando esse curso de inglês, eu sempre saía dele 8 horas da noite, e aí eu tenho uma grande amiga, né, já faz 20 anos que nós somos amigas e tal, e fazia tempo que eu não via ela. E ela já tinha me convidado uma vez para ir na igreja dela. Não que eu fosse preconceituosa, irmãos, com o quesito de igreja. Eu ia em qualquer coisa que você me convidasse. Qualquer coisa. Igreja evangélica, igreja católica. Qualquer coisa que você me convidasse, eu ia, irmãos. Eu não tinha isso, sabe? Pra mim. Porque eu também, irmãos, eu era uma pessoa... como posso falar? Muito simpatizante, assim... da astronomia, de estudos assim sobre cosmologia. Então eu estudei muito isso, sobre o espaço, sobre o universo, e a maioria desses caras, né, cientistas e tal, eles são ceticistas, e os ceticistas, eles nem são ateus, eles são pior que ateu. Ele não acredita que existe Deus, não acredita que não existe inferno, não existe céu, não existe nada, morreu, acabou. É isso que o cético acredita. E por estudar muito, conviver muito com esses caras e tal, eu já estava quase... só não deixei de crer que Deus existe. Mas muitas coisas eu tinha deixado de crer, meus irmãos. E esse testemunho que eu conto para vocês aqui da minha vida é meu testemunho. O meu intuito aqui não é ofender ninguém, né? Se alguém ofendeu, eu sinto muito. Mas é a minha realidade, a minha verdade. Para os irmãos terem noção... O meu Facebook, o meu Insta, pode entrar lá, irmãos, entra lá no meu Facebook lá, pesquisa todas as minhas postagens antigas, pesquisa lá, os irmãos vão ver quem eu era e quem eu sou. E quem tá aqui também, tem bastante gente inscrita aqui, que é do meu vínculo familiar, né, vínculo de amizade também, sabe que esse testemunho, ele é real, ele é verdadeiro, né, viram a transformação que Deus fez na minha vida. Então, irmãos, nesse meio tempo, eu peguei, né, tava passando um dia, foi uma quarta-feira, tava passando em frente à igreja da minha amiga. Aí eu pensei, falei assim, por que não? Vou chegar ali, né, vou dar um abraço nela, vou ver ela. Eu falei assim, é bom que eu vejo se esse povo aí tá falando a palavra de Deus mesmo. Porque na minha cabeça também, assim como a maioria, né, a maioria pensa, pensava-se que crente era alienado, aquela psicologia barata que faz todo mundo, né, ficar ali e na verdade nem prega sobre Deus nem nada. E eu falei assim, eu vou entrar, eu vou ver como que é isso. Aí eu entrei na igreja, cheguei, sentei do lado dela, fiquei ouvindo a palavra que estava sendo ministrada e eu falei assim, não, realmente eles pregam a palavra, é verdade, tudo que ele falou estava escrito. Eu falei assim, é verdade. Eu falei assim, mas eles gritam muito. Falei assim, dá dor de cabeça, não tem necessidade, né? Deus não é surdo. Eu fiquei pensando comigo, porque eu conhecia Deus através da sua palavra, mas eu não conhecia o que era ser morada, a habitação do Espírito Santo. Porque eu sabia que Jesus Cristo estava vivo, mas eu não imaginava que Deus poderia estar tão perto a ponto de morar dentro de mim, né? É isso que significa lá João 14, quando Jesus diz que ele vai enviar outro Consolador que testificará nos vossos corações de toda a verdade. Aí entra o significado do nome Emanuel, que é Deus conosco, verdadeiramente é Deus morando em nós e nos ajudando a vencer as aflições, os pecados, as adversidades, tudo que a gente pode enfrentar aqui na terra. Então, irmãos, eu ouvi, e naquele momento Deus falou comigo em visão, e Deus me disse que era para mim permanecer ali, para mim
me calar e para mim observar. A partir de Deus ter me dito isso, irmãos, pense, o meu mundo virou de ponta cabeça, porque eu não queria isso de jeito nenhum. Eu estava me preparando para entrar para a área militar da aeronáutica e tal. Fora a aeronáutica, irmãos, eu já tinha tentado exército, tentei para sargento do exército, tentei para cadete do exército, tentei medicina veterinária, tentei física. Eu passei em medicina e em física, só que eu caí em listas de espera e eu não fui chamada. E dentro dos cursos que eu prestei o JV, prestei CEPEM, fiz bastante cursos preparatórios e eu sempre me destaquei, para a glória de Deus, nesses cursos também. Então o motivo de eu não passar não foi falta de estudo. Eu cheguei a uma época na minha vida que eu estudava 10 horas por dia. 10 horas por dia certinho, irmãos. De estudo, de tudo que você pode imaginar. E então a gente sabe que foi o mover de Deus que eu não entrasse mesmo na área militar, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece as nossas fragilidades. Talvez você até esteja insistindo em algo que Deus não quer pra você. Então talvez a gente está dando um murro em ponta de faca e Deus está dizendo, não é pra você. Se você for, se você entrar, não vai dar certo, você vai se corromper. Deus sabia que eu ia me corromper, irmãos. Isso é a mais pura realidade. Eu hoje em dia reconheço isso. Eu iria me corromper, certamente. A primeira coisa que eu iria fazer é jamais entrar dentro de uma igreja, se eu entrasse na área militar, porque eu era uma pessoa que, assim como no mundo a gente sabe, a gente aprende isso, amava muito a mim mesma, o resto que se lasca. Então eu queria ganhar bastante dinheiro, viajar bastante, dar estabilidade para minha família e só. Era isso que eu pensava. E no final da minha vida, se desse tempo, eu ia fazer caridade. Era isso que eu imaginava para mim. Mas Deus tem seus planos. E glória a Deus por isso. Então, o meu mundo vira de ponta cabeça e eu começo a questionar Deus. Eu falo assim, Deus, mas por que tudo isso? Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que ficar no meio daquele povo? Não tô entendendo, não concordo com isso. Tá tão bom, eu, o Senhor, a palavra, tá ótimo. Não precisava disso. Eu não, sabe? Eu falei assim, Deus do céu. Aí o evangelho começou a me confrontar, né? Que é Deus quebrantando o homem. Porque quando a gente chega na igreja, pelo menos eu cheguei assim, eu entrei dentro da igreja, eu entrei dizendo assim, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa excelente, trabalho, ganho meu dinheiro, tô estudando, sou uma pessoa boa, entendeu? Não mato, não roubo, isso aí, pessoa boa. Aí quando o evangelho começa a te confrontar, você começa a pensar assim, cara, sou boa nada não, rapaz. Porque, na verdade, a gente faz tudo que a gente faz dizendo que é bom porque a gente quer um certo mérito. A gente quer uma certa honra. A gente quer aplausos, tapinha nas costas, reconhecimento. Que eu quero ser apontada e quero ser, entendeu? Assim, gente, aí quanto mais você chega perto de Cristo, o amor de Cristo vai nos constrangendo. Por quê? Por que o amor de Cristo nos constrange? Porque a gente não deu nada para que Ele nos amasse. Nada, literalmente. O amor de Deus é assim, Ele ama por amar. Não por algo em troca. Não é por troca. Não é por barganha. Muito pelo contrário. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, e nisto Ele prova o seu amor para conosco. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Coisa linda, né, irmãos? Você seria capaz de morrer por alguém que já te magoou, já te traiu, já te caluniou? Você seria capaz de morrer por alguém que já te prejudicou de uma certa forma? Fica aí a questão, né, irmãos? Então, o evangelho começa a me quebrantar e a me transformar. E aí, na igreja ali, Deus começa a levantar profetas e falar dos planos que Ele tem pra mim e tal. E até o momento, um certo dia, foi um culto de jovens que eu fui, e que a presença do Espírito Santo foi tão intensa que o meu corpo todo começou a tremer, todo. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida, porque eu via pela televisão, assim como todos os demais irmãos também vê pela televisão, né? Falei assim, mas o povo, né, balançando de um modo esquisito e caindo no chão é demônio. Não, é demônio. Eu não sabia da manifestação do Espírito Santo. Eu não sabia disso.
Então, quando o meu corpo todo ficou tremendo e eu tentava parar, eu tentava me conter, eu não conseguia, e meu corpo todo tremia, era algo mais forte do que eu. Aí eu falava, chamei a minha amiga e falei assim, cara, tem algo muito esquisito acontecendo. Aí dentro da minha cabeça eu ficava assim, Senhor, se não for de ti, meu pai, oi, repreenda, Senhor. Mas a minha amiga me explicou que era o Espírito Santo, e aí eu fui conhecendo, né, que esse Deus, ele não só é vivo e tá lá no céu, como ele também tá aqui, e ele faz questão de morar em mim, né, que aí vem o batismo com o Espírito Santo e todos os demais detalhes. Então, em 2016, cheguei para Cristo. 2017, dezembro de 2017, o último dia de 2017, 31 de dezembro de 2017, eu desço as águas baptismais, já batizada pelo Espírito Santo. Então começa aí, né, o meu ministério. 2018 começo a pregar a palavra. E final de 2018 para 2019, Deus começa a me falar também sobre casamento, né? E quem me conhece aqui, né, que tá aqui, conhece eu muito bem, sabe que eu nunca pensei em casamento. Eu fui uma pessoa que nunca pensou em se casar. Eu era simpatizante do feminismo, então eu tinha muitas características de uma feminista. E não queria saber de casar de jeito nenhum. Mas Deus começou a falar sobre casamento pra mim. Eu tentei negociar com Deus. Falei assim, Senhor, deixa quieto. Pra quê? Né? Mas Deus me mostrou verdadeiramente. Deus me convenceu. E aí Deus foi tratando comigo. Em 2019 eu conheci o meu futuro esposo, né? E também agora em 2020, diante da pandemia, Deus veio me falar sobre isso, sobre as redes sociais, né? Deus veio me falar sobre o canal, sobre essas coisas, porque quem me conhece sabe, irmãos, eu sou tímida, tá? Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa assim tão comunicativa. E eu mal ligava para as minhas redes sociais. Só que Deus veio me falar isso, que importa que mais almas sejam alcançadas para o reino. Então, a gente fez esse canal aí, tá abençoando os irmãos, para a glória de Deus. Espero que os irmãos estejam sendo abençoados através do canal. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos é que eu sou assim, viu, irmãos? Eu falo assim, eu ajo assim. Eu não finjo ser uma pessoa que eu não seja, entendeu? Do modo que os irmãos estão me vendo aqui falando com os irmãos, é assim que eu falo na minha casa, é assim que eu falo numa ministração na igreja, é assim que eu falo na rua, em qualquer outro lugar, irmãos. Eu sou desse jeito mesmo. Então, irmãos, agora voltando ao meu ministério, né, sobre palavra e tal. Os irmãos devem imaginar assim, nossa, mas você é teóloga? Não sou, irmãos. Eu não fiz faculdade de teologia. Na verdade, eu tô no 3º ano de um curso básico do meu ministério sobre teologia, mas é coisa básica, não é coisa aprofundada. Eu me dispus na minha vida, meus irmãos, a estudar somente a Bíblia. Então, qual é o meu foco? Qual é o livro que eu verdadeiramente estudo? Bíblia, tá? Só estudo a Bíblia. Meu foco é a Bíblia. E se tem alguém para me admirar, se tem alguém para me usar como referência, para me espelhar, é em Cristo Jesus. Eu me dispus a isso. Porque assim que eu cheguei pro Evangelho, eu notei isso. Falei assim, poxa, o povo tem a fonte da verdade, que é a Bíblia, mas procuram outros conhecimentos, outros livros, né? E a gente sabe que todo homem é falho. Ainda que ele tenha um conhecimento, ainda que ela tenha um conhecimento, vai passar também ali, naquele conhecimento, uma falha dele, uma falha dela. Então eu me dispus a somente usar, né, como fonte aí do meu ensino, da minha instrução, a Bíblia. Como eu ensino também para os irmãos aqui. Por isso que eu enfatizo com os irmãos. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, tá? Quanto ao quesito pessoal, meus irmãos, eu sou formada técnica veterinária, eu sou fluente em inglês, eu tenho o básico de espanhol, sou ex-lutadora de Muay Thai, pratiquei bastante tempo Muay Thai. Atualmente eu estou cursando faculdade de letras. Quem sabe aí, né, irmãos? Escritora. Eu gosto muito de escrever, meus irmãos, mas eu tô fazendo letras mais pelo inglês mesmo.
e é uma área que eu gosto bastante. Eu gosto de lecionar o inglês. Como os irmãos podem ver, então, eu sou uma pessoa, graças a Deus, realizada por Cristo. Porque hoje eu vivo os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são bem maiores que os meus, como diz o louvor. E como diz Isaías 55, versículo 6, os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, nem os caminhos dele, os meus. Certo? Deus tem planos muito mais altos e melhores do que os meus. E do que os seus também. Quando eu estava lá fora, meus irmãos, fora de Cristo, e ainda que eu tivesse toda uma vida bem abastada, emprego, estudo, tudo mais, eu tinha um sentimento, irmão, sabe? Um sentimento assim de que tem algo muito importante acontecendo e eu não tô lá. Um sentimento assim de que, poxa, meu dia passa, o dia amanhece, o dia escurece. Parece que os meus dias eram todos iguais, parecia que não existia dia diferente. Segunda a sábado, de sábado a domingo, tudo igual. Pra mim não existia nem nome de dia, eu falava mais. Pra mim era tudo igual. O dia amanhece, o dia entardece, escurece, acabou. Tudo a mesma coisa. E eu sentia que o meu tempo, ele não era um tempo ganho, ele era um tempo desperdiçado. Eu sentia muito isso, o meu tempo está sendo desperdiçado. Mesmo estando estudando, trabalhando, tudo certinho, eu sentia isso. Meu tempo está sendo desperdiçado. Parece que eu não estou focando a minha vida, o meu empenho, a minha força naquilo que realmente é para me focar. Então eu vivi com esse questionamento todo até eu chegar para Cristo. Quando eu chego para Cristo, eu encontro as respostas para as minhas perguntas, como Deus me prometeu naquele dia. Deus respondeu todas as minhas perguntas. Deus transformou verdadeiramente quem eu sou, né? Deus me abençoou, me alcançou, me lavou, me remiu, me quebrantou, né? Me transformou no sangue de Jesus Cristo. Não só a mim, mas toda a minha casa, toda a minha família. E para a glória de Deus, eu vejo Deus alcançando também os meus familiares. Eu sou muito grata a Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez nas nossas vidas. A respeito, irmãos, do meu relacionamento, né? Aí futuramente também meu casamento, eu vou estar gravando um vídeo mais pra frente para os irmãos, tá bom? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Isso é um pouco do meu testemunho. Se faltou alguma coisa aqui, se os irmãos querem saber mais alguma coisa e talvez eu não soube explicar, não enfatizei muito bem com os irmãos deixem no comentário aí que a gente pode estar fazendo um vídeo aí, parte 2 do meu testemunho, tá bom? Deus abençoe.